Éxodo capítulo 33. A partir do versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Que lhes parece se nos ponemos todos de pé para ler a palavra do Senhor? Bom estar por algum tempo sentados, então haga um exercício aí para lermos a palavra do Senhor, a santa palavra de nosso Deus. E disse assim a palavra do Senhor, começando do versículo 11. E hablava Jeová a Moisés cara a cara, como habla qualquera a seu companheiro. E ele volvia ao campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartava del meio del tabernáculo. E dijo Moisés a Jeová: mira, tu me dizes a mim, saca este pueblo, e tu não me has declarado a quem enviarás comigo. Sin embargo, tu dices: eu te he conocido por tu nombre, e has hallado também gracia em mis ojos. Ahora pues, se he hallado gracia em tus ojos, te ruego que me muestres agora tu caminho, para que te conozca e halle gracia em tus ojos, e mira que esta gente é pueblo tuyo. E ele dijo: mi presencia irá contigo, e te daré descanso. E Moisés respondeu: se tu presencia não há de ir comigo, não nos saques de aqui. E em que se conocerá aqui que há hallado graça em tus olhos de oito pueblos, sino em que tu andas com nós outros, e que eu e tu pueblo seamos apartados de todos os pueblos que está sobre a face da terra? Jeová dijo a Moisés: também harei isto que has dicho, porquanto has hallado graça em mis ojos, e te he conocido por tu nome. Então Moisés dijo: te ruego que me muestres tu glória. E ele lhe respondeu: eu harei passar todo o meu bem delante de tu rostro, e proclamarei o nome de Jeová delante de ti, e tendrei misericórdia de que tendrei misericórdia, e serei clemente para com el que serei clemente. Dijo mas: não podrás ver mi rostro, porque não me verá homem e viverá. E dijo a Jeová: he aqui lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando passe minha glória, eu te pondrei em uma hendidura de la penha, te cobrirei com mi mano hasta que haja passado. Depois apartarei mi mano e verás minhas espaldas, mas não se verá mi rosto. Palavra do Senhor. Levanta tuas manos comigo assim. Diga: Senhor, habla comigo. Usa tu palavra para desafiar-me. Usa tu palavra para amoestar-me. Usa tu palavra, Senhor, para confrontar-me. Usa tu palavra para transformar minha vida, e para que eu me transforme em um agente tuyo nesta terra, para a glória de tu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Poderíamos usar este texto de Moisés em Éxodo para falarmos de procedimentos, de como conhecer ao Senhor, por exemplo. Como ativar nossa vida de conhecimento de Deus. Poderíamos pensar em vários fatores que nos levam a conhecer a Deus, e outros que também nos impedem de conhecer ao Senhor. Ou você poderia dizer-me: oi, pero pastor, eu levo já há alguns anos que vengo à igreja, e sou membro da igreja, e sou
talvez um líder na igreja, ou eu canto, talvez, em alabança, sou um músico, ou tenho parte em alguma área da minha igreja, sou um maestro de discipulado, o que seja, ou mesmo que eu seja um pastor, um líder. Eu, supostamente, conosco a Deus. Talvez pensamos, meus irmãos, de que o hecho de que nós outros nos posicionamos em uma comunidade, quer dizer que nós outros conhecemos a Deus. Pero a palavra nos mostra, e no começo, quando leemos o versículo 11, nos mostra que havia uma relação de Deus com Moisés. Os dois se relacionavam. Havia uma amistade. Deus falava com Moisés cara a cara, como eu lhes estou falando nesta tarde. Olha, que comunhão, que amistade tinha o Senhor com Moisés e Moisés com o Senhor. Poderíamos pensar que por el hecho de sermos talvez pessoas entendidas e conhecemos de teologia e sabemos toda exégese da Bíblia, conhecemos ao Senhor. Pero a Bíblia nos mostra que conhecer a Deus vai mais allá desse nosso entendimento humano. Que conhecer a Deus é entrar em uma relação personal e profunda com o Senhor, a ponto de que Deus nos transforme em sua gente, em sua boca para esta geração. E é sobre isso que quero desenvolver esse tema com vocês nesta tarde. Tenho muitas coisas em meu coração com respeito a esse texto, pero quero talvez detener-me em alguns pontos que quero trazer nesta tarde para que pensemos como podemos trazer esta glória de Deus hasta aqui. Hemos clamado, hemos orado. El viernes próximo tendremos o quê? Vigília de oração. Ustedes vendrán, ¿verdad? Ay, oiga, escuché como 10 amém. Vou perguntar outra vez. El viernes tendremos oração e esta igreja estará presente. Ajá. Ahora los tengo. Glória a Deus. E podemos orar, e hemos clamado, hemos pedido ao Senhor: Senhor, aviva tu pueblo, aviva tu igreja, derrama de tu espírito. Pero há algo muito mais profundo, porque eu lhes digo, meus irmãos, que uno não pode avivar a uno mesmo. Tampouco tu puedes avivar a tu hermano. Porque a vida e a essência do poder começa em Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, a palavra nos diz: porque em Ele foram criadas todas as coisas, las que há em los cielos, las que há em la tierra, visibles e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, todo foi criado por meio de Ele e para Ele. Deus é a essência de todas as coisas que existem neste mundo. Para os reis, para os governantes, lo que sea, Deus é a essência, porque todo começa em Ele. Portanto, a vida não se trata de mim, se trata de Deus. Não se trata de minha relação contigo e como isto afeta minha vida diária e personal. Se trata de como eu me relaciono com Deus e como isso pode afetar minha vida diária. Porque, mis hermanos, ser cristiano los domingos, que maravilha, ¿verdad? Despertamos por la manhã, ponemos uma canção e nos preparamos.
nos ponemos bédios e bédias. Ponemos uma melhor roupa para vir ao templo, adorar ao Senhor. E saímos de aqui, temos esse espírito de alabança e adoração. Vamos à casa. E queremos manter esta glória, esta Shekinah de Deus por el resto del dia, pero mañana es lunes. Por isso, eu queria dizer-lhe que Deus é quem planeou criar-me. Deus foi quem planeou minha vida. Por isso, Ele tem um propósito eterno comigo e contigo. Deus desenhou todas as características mínimas necessárias para que eu desenvolva uma relação personal com Ele. E tu e eu, desde o dia que nós nascimos, fomos formateados para cumprir nosso propósito de adorar e servir e conhecer e relacionar-nos com nosso Deus. Eu diria algo mais. Les diria que o objetivo final do universo é dar a glória a Deus. Aunque el hombre não reconozca que su objetivo es dar la gloria a Dios, mi Biblia, su Biblia afirma que habrá un día en que toda lengua se doblará y confesará que Jesucristo es Dios para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es Dios. Y los hombres más terribles que viveram na face da terra, dia eles terão que ressuscitar, se arrodillar e confessar que Jesucristo é o Senhor, para que se cumpla a palavra de Deus. Todos confessarão. De quem é a glória? É de Deus. Deus é a essência de nossa natureza. É a essência da importância humana. Por isso não pense que tu e eu somos a grande coisa. Porque Deus é a essência de todas as coisas. De quem é a glória? Observe a seu redor, por exemplo. Tudo o que Deus criou. Todo lo que Deus hizo, el formato de las flores, de las hojas, de las plantas, de los árboles, la naturaleza, la belleza de las estaciones, la belleza de la creación humana. Observe a su redor e verá que há expressões múltiplas de Deus criativo, de Deus tremendo, de Deus maravilhoso. E era esse Deus que Moisés estava enfrentando nesta relação. O que o homem se pode fazer é orar, é pedir que Deus se manifeste. Imagina que quando Moisés orou esta oração de Éxodo, capítulo 33, Moisés venia de muitas outras etapas em sua vida, em que ele se relacionava com Deus, mas também Moisés tinha encontro com sua própria humanidade. Ou seja, a graça de Deus, o poder de Deus que está sobre mim e está sobre ti, não te desnaturaliza. Tu sigue tendo tu temperamento, verdade? E que às vezes é difícil controlá-lo. Tu sigue lutando muitas vezes com tu natureza humana, que às vezes é difícil controlá-lo. Seguimos lutando para que muitas vezes em nosso dia, em nossa existência, podemos dizer não a esse pedido que se nos sube muitas vezes.
E Moisés também lutava com tudo isso. E meus queridos, eu creio que esta oração de Moisés demonstra uma sede espiritual que Moisés tinha de Deus. Pero quem era Moisés? Um crente novo que acaba de bautizar-se ou acaba de convertir-se? Todo o oposto. Moisés era um homem maduro, tinha mais de 80 anos, maduro também espiritualmente. Em los anos anteriores, Moisés havia tido muitos encontros com Deus, havia visto a glória de Deus em várias etapas de sua existência. Por exemplo, Éxodo capítulo 3 mostra que Deus se manifesta a Moisés em la sarça que ardia. E no capítulo 7, Deus se manifesta em las plagas de Egipto. E no capítulo 14, a glória de Deus é manifestada al cruzar el mar rojo. E no capítulo 24, Deus se manifesta en monte Sinaí. E no capítulo 33, Deus se manifesta en el tabernáculo. Agora poderíamos perguntar, se Deus se havia manifestado a Moisés tantas vezes, em várias etapas, em várias ocasiões, por que pedir mais? Porque Moisés entendia que a quantidade de conhecimento que ele tinha de Deus não era suficiente para as próximas etapas de sua vida. Ojalá tu e eu reconozcamos hoje que tudo que sabemos de Deus não é suficiente para o lunes. E que hoje vamos entrar em uma etapa nova com Ele. Uma etapa de dizer, Senhor, eu quero pedir como Moisés. Oiga, o versículo 18 de Éxodo 33. É uma oração corta, verdade? Uma oração bem corta. Dijo, te ruego que me muestres tu glória. Pero esta oração também se convierte em uma das orações mais ousadas da Bíblia. Alcance a imaginar o que Moisés está pedindo a Deus? Moisés não está pedindo a Deus que lhe dê donos espirituais e que abra línguas. Moisés não está pedindo a Deus que lhe sane de um dolor na espalda. Moisés está pedindo a Deus a revelação de Ele mesmo, de seu caráter. Ou seja, a glória de Deus é a suma de todo que Deus é em sua essência. Alguma vez Deus se manifestou em tu vida como um Deus de amor? Como um Deus misericordioso? Como um Deus bondadoso? Como um Deus justo? Todas essas características ou atributos do caráter divino e magnífico de Deus prepara a suma para a glória de nosso Deus. Em resumo, Moisés estava dizendo, eu quero ver-te exatamente como tu eres. Eu quero ver os atributos morais, naturais, todos os atributos de tu caráter sendo manifestados frente a meus olhos, para que eu conozca de verdade tu amor, tu graça, tus maravilhas, tu sabedoria, tu justiça, te conozca por completo em minha vida. E essa atitude, meus amados irmãos, é uma atitude que deleita o coração de Deus. E penso também que o mais triste é que nem sempre temos esse desejo de entrar nesta relação profunda com nosso Deus. A grande maioria de nós nos contentamos com conhecer muito pouquinho de Deus. Nos contentamos em vir à igreja uma vez a semana, muitas vezes. E aí carregamos a bateria, verdade? Tenho bateria cargada hasta que dia?
hasta miércoles. Há uns que a bateria tem pouca carga. E vem miércoles. E lo recarga outra vez. E há outros que, bueno, vem que é viernes tem oração, necessito carregar outra vez. E carga a bateria el viernes. Pero quando entramos em uma relação com Deus, de conhecimento de Ele, e de permitir que Deus revele sua glória a nossa vida, sabe, nunca mais necessitaremos viver de carga em carga. Porque Deus se revelará a nós outros todos os dias de nossa existência. Eu creio que a atitude de Moisés deveria ser a atitude de todo crente. Vemos o salmista Davi com este anseio em seu coração de conhecer a Deus. Salmo 63, de 1 a 3. Deus meu eres tu, de madrugada te buscarei. Minha alma tem sede de ti, minha carne te anela. Em terra seca e árida, onde não há águas, para ver tu glória, assim como te he mirado en el santuário, porque mejor es tu misericórdia que la vida, mis lábios te alabarán. En el Salmo 27, versículo 4, ele hace uma declaração de demanda, disse: uma coisa he demandado a Jeová, e esta buscaré, que esteja eu todos os dias em la casa de Jeová. Todos os dias. E déjame dizer-lhe, a casa de Jeová não é o templo físico. É a relação que tu entra com tu papá todos os dias e ora e busca e renuncia e confessa e anda em santidade. Esta é a casa de Jeová. Sabe por que venimos ao templo? Venimos ao templo porque queremos celebrar. Aleluia, é bueno celebrar. E a Bíblia diz que devemos venir ao templo, que não devemos abandonar o templo. Pero a relação com Deus e a casa de Jeová, este encontro diário que tu tienes todos os dias com tu Padre, com tu Senhor. Salmo 42, versículo 1: como el siervo brama por las correntes de las aguas, assim clama por ti, oh Deus, el alma minha. Minha alma tem sede de Deus, diz o salmista, del Deus vivo. Quando vendré e me apresentarei delante de Deus. Minha alma tem sede de Deus. Será que tu podes dizer isto? Minha alma tem sede de Deus. Diga em tu espírito agora: Deus, minha alma tem sede de ti. Aleluia. Quando, Senhor, vendré e me apresentarei delante de Deus. Minha alma tem sede de Deus. E no capítulo 3 de la carta a los Filipenses, no versículo 8, o apóstolo Pablo declara: certamente aún estimo todas as coisas como pérdida por la excelência del conhecimento de Cristo. Pablo está dizendo: nada aqui é importante, nada aqui é duradeiro. As paixões de minha vida não são duradeiras. A quantidade de dinheiro que eu tenho em minha conta de banco não é duradeiro. As formações acadêmicas não são duradeiras. Oh, Pablo disse: eu considero e estimo todo como perda por la excelência del conhecimento de Cristo Jesus, mi Senhor. E Pablo completa dizendo: por amor del qual eu he perdido todo e lo tenho por basura.
Tudo que eu pensava que era importante para a minha existência, Pablo disse, agora é basura, agora não vale nada, porque para mim o que vale é a excelência, alcançar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. É o que vale. Mi hermano, mi hermana, lo que vale es conocer a Dios, e entrar en la relación con Dios. E Pablo sigue dizendo, tudo isto para ganhar a Cristo, ser hallado en Él, não teniendo mi própria justiça, que es por Él, por la ley, sino que es por Cristo, por la fe en Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. E no versículo 10, ele termina dizendo, a fim de conhecer-lhe e o poder de sua ressurreição e a participação de seus padecimentos, chegando a ser semelhante a ele em sua morte. Que desejo, que anelo de conhecimento. E esta oração, meus irmãos, nos leva a desfrutar mais allá que um avivamento domingueiro. Esta oração nos leva a desfrutar de um avivamento eterno e permanente em nossa vida. Eu reconozco que vivemos situações na vida. Vêm as enfermidades, vem a falta de emprego, vem os divórcios, vem a rebeldia na casa, com os filhos. Situações matrimoniais tremendas. Eu conozco. Todos temos situações. Pero a relação com Deus tem que estar aqui, arriba de las situações. Aleluia. Aleluia. A palavra nos diz em Éxodo capítulo 32 que Israel caiu em um terrível pecado de idolatria e imoralidade, e como consequências, Deus ameaçou destruir a terra, o povo, a nação inteira. Moisés entra em ação, intercede a Deus, e Deus ordenou a Israel seguir viagem e entrar em Canaã. Pero Moisés disse, Senhor, é um viagem largo, eu necessito ajuda. E eu penso que Moisés tinha suas razões para não querer esse viagem. Quizás Moisés estava preocupado com a quantidade de gente, era mais de 1 milhão de pessoas. Quizás Moisés estava preocupado com o lugar onde tinha que guiar o povo. Imagínate que Moisés tinha que guiar o povo por um deserto. Ou quizás Moisés estava preocupado também com a classe de gente que tinha que levar. Moisés tinha que lidiar dia a dia com gente terca, com gente idólatra. Tinha que lidiar dia a dia com homens e mulheres que hoje estavam dizendo, Senhor, não te iremos abandonar, passe o que passe, pero amanhã hacia um Deus, um bezerro de ouro e adorava. Moisés tinha que lidiar com crentes, com homens e mulheres que um dia tinham uma relação com Deus aqui. O dia seguinte estava, ai, não aguento. Em outras palavras, era uma tarefa difícil, a tarefa de Moisés. Uma tarefa que eu diria, meus irmãos, humanamente impossível de desarrollarla. Sin embargo, Moisés queria aceptar as ordens de Deus para conduzir o povo de Israel hacia Canaã, hacia a terra prometida. Deus insiste com Moisés. Deus disse a Moisés, Moisés, minha presença vai contigo. Tu estarás descansado. E Moisés como que, só a presença?
Imagina que a mim me impressionaria solamente a presença. Eu quisera solamente a presença. Quantos não querem a presença de Deus? Quantos anhelam a presença de Deus aqui? Aleluia. Anelamos a presença. Pero Moisés disse: se tu presença não vá comigo, eu não me muevo. E um bom dominicano, isso é assim. Se tu presença não vá comigo, eu não saio daqui, não me muevo deste lugar, porque a única coisa que me hace diferente de los outros pueblos de la tierra é que tu presença anda comigo. Aleluia. Déjame decirte, lo que te hace diferente de um não cristiano, lo que te hace diferente de outro homem ou outra mulher que caminha por las calles de Boston, não é que tu andas vestido de creyente, não é que tu tienes uma corbata, não é que tu tienes uma roupa bonita, não é que tu carga uma Bíblia, é que tu refleja o caráter e a glória de Deus. Aleluia. É que Deus anda contigo. Deus anda contigo. E deixa-me dizer-te, a gente quando te vê a Deus reflejado em ti. Deus anda contigo. Deus anda contigo. Quando te montas em tu carro por la manhã, em el trem para ir ao trabalho, Deus está contigo. Não haga tonterias, Deus está contigo. E o mundo conocerá a Deus por ver o reflejo da glória e da imagem soberana de Jesucristo em sua igreja, em minha vida e em tu vida. Não haga tonterias. Moisés disse: eu sei que tenho isso, temos esse mano a mano. Eu sei que tu estás comigo, hablamos cara a cara, temos uma relação. Não é solamente isso que eu quero, Senhor. Barra, eu quero ver tu glória. Manifesta-te. Eu quero ver tu glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz a palavra que Moisés viveu momentos terríveis quando viu a glória de Deus. Tuvo que agachar sua cabeça e humilhar-se delante do Senhor quando viu a glória de Deus, porque tão poderosa era a glória de Deus. Disse também que quando Moisés bajou do monte depois de haver visto a glória de Deus, se notava que havia algo. Se notava, já não era o mesmo Moisés de antes. Já não era o mesmo Moisés corta-cabeças. Já não era o mesmo Moisés com intenções mentirosas. Ops. Já não era o mesmo Moisés que ocultou sua esposa de rei com medo. Algo dramático havia passado nesta montanha, nesse encontro com Deus. E toda a gente podia ver claramente a diferença em sua vida. O mundo necessita ver a diferença em minha vida e em tu vida. Su rostro, diz a palavra, resplandecia com o reflejo da glória de Deus. Deus havia cambiado seu servo. Aleluia. E essa é a segunda marca que Deus, quando Deus cambia, há reflejo para o mundo da glória
de Deus. E o mundo passa a conhecer a glória de Deus. Mis hermanos, nós necessitamos um avivamento espiritual. Qual foi a última vez que sentiste a presença de Deus em tua vida? Não me refiro a orar, não me refiro a venir no domingo à igreja. Qual foi a última vez que sentiste a glória de Deus em tua vida? Quizás alguns dirão: pastor, isso é interessante, pero eu vejo um pouco lejos de nossa realidade. Mira que diz a palavra, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas a Deus, graças, el qual nos leva sempre em triunfo em Jesucristo, em Cristo Jesus, e por meio de nós outros manifesta em todo lugar o olor de seu conhecimento. Passamos e deixamos o olor do conhecimento de Deus. Devemos estar sempre, em todo lugar, deixando a fragrância de Cristo em nossas vidas. Como é possível isso? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: portanto, nós outros todos, mirando de cara descoberta, como um espejo, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em la mesma imagem por el Espírito Santo del Senhor. A Bíblia nos diz que é possível estabelecermos esta relação de conhecimento de Deus. Quanto conhecemos de Deus? Quanto conhecemos desse Deus maravilhoso? Quanto conhecemos desse Deus poderoso? Desse Deus capaz de transformar tua vida e tua história nesta tarde. Eu não sei quantos entraram aqui, nesta casa, dizendo: Senhor, necessito uma solução para a minha vida. Talvez tu esteja vivendo situações em tua vida difíceis. Talvez esteja vivendo situações que solamente tu e tu Deus, ou um par de pessoas conhecem. Pero hoje te sientes desafiado, desafiada a entrar nesta relação profunda com o Senhor e experimentar o grandioso que Deus vai fazer em tua vida a partir de hoje. E eu te prometo que a partir do momento que tu digas: Senhor, eu quero entrar nesta relação contigo, te prometo que tu vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será o mesmo. Aleluia. Eu quero pedir à igreja que barre sua cabeça e ore. E mientras os irmãos estão orando, eu queria perguntar a aqueles que vieram hoje a esta casa e nunca tiveram uma experiência personal com o Senhor, e hoje entendem que necessita entrar nesta relação com Deus. E disse: Senhor, se eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero entrar nessa relação contigo, para conhecer-te a Ti, para saber quem Tu eres. Dá-me uma señal. Aonde estás? Levanta tu mano, dizendo: sou eu. Eu quero sim entregar minha vida a Jesus hoje. Há um Senhor aí atrás, Deus te bendiga. Outro aqui, Deus te bendiga. Quem mais? Disse: eu quero entregar minha vida ao Senhor. Aqui no balcão, se há alguém.
Mientras tú vienes aquí adelante a recibir la oración de Dios, quería decirte que tú estás entrando en una relación con Dios que es todopoderoso. É um Deus que não há limites. É um Deus que não pode ser explicado por la mente humana. Diz a Bíblia que este meu Deus, Ele é o primeiro, é o último, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o encargado de toda a criação. Ele é Deus Todo-Poderoso, meu Senhor. Ele é o arquiteto do universo. É o diretor de todos os tempos. Ele, meu Senhor, meu Deus, Ele é o que foi, que sempre lo és, sempre lo serás, sem cambio. Ele é invencível e nunca ha cambiado em toda a história. Aleluia. Minha Bíblia diz que meu Jesus, Ele foi molido por mis transgresiones, para traer a ti e a mim la cura e la salvação. E nesse dia Ele foi traspassado para que tus dores e mis dolores foram aliviados. E nesse dia, e diz a Bíblia que Ele morreu, pero ressuscitou para trazer-nos poder e para trazer-nos paz. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, um Deus que o mundo não pode explicá-lo, o mundo não pode entendê-lo. Se juntem todos os exércitos do mundo, não pode derrotá-lo. Aleluia. Las escolas, las universidades, toda a sabedoria humana não pode explicá-lo. Los governantes, los reis, não lo pode ignorar. Este meu Jesus, quando foi um ninho, nem Herodes pôde matá-lo. Nero não pudo aplastá-lo. A nova era não pode reemplazar, e nenhum homem ha podido explicar porque meu Deus é tão poderoso. Recuérdate, Ele é a luz, Ele é amor, Ele é a longevidade, Ele é o Senhor, Ele é as bondades, é a fidelidade de Deus. Recuérdate, Ele é tu Padre, Ele é tu Senhor, Ele é a solução para tu vida hoje. E tu não puedes sair desta casa sem um encontro verdadeiro com Ele. Disse minha Bíblia que meu Deus é santo, que meu Deus é justo, que meu Deus é puro, que seus caminhos são corretos, sua palavra é eterna. Ele não cambia, nunca ha cambiado. Aleluia, aleluia, aleluia. Sua vontade e sua mente está em nós outros. E o Espírito Santo hoje está infiltrando em tu vida esta nova ideia da vontade e do conhecimento de Deus. Abra tu mente agora. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso guia, nossa paz, nossa alegria,
nuestra comodidad. Aleluya. Que Deus grande. Que Deus grande. Minha alma tem sede de Deus. Nosso Senhor, Ele governa nossas vidas. Somos os servos, por sua bondade, por seu amor, por sua graça. E sabe, eu lo sigo, porque Ele é o Senhor de los senhores, Ele é a sabedoria de los sábios, el poder de los poderosos. Dice la Biblia que Él es el anciano de días, el gobernante de los gobernantes, el líder de todos los líderes de la historia. E sabe qual é sua meta? Sua meta é uma relação comigo. E Ele tem a capacidade, em sua grandeza, em sua glória, e em sua majestade, de deixar sua glória, de baixar hasta aqui e importar-se comigo. Meu Deus, Ele nunca te abandonará. Oiga aqui, Ele nunca te abandonará. Meu Deus nunca te deixará. Nunca te deixará. Tu tens o coração hoje quebrantado, roto, dilacerado. Oiga, meu Deus jamais te abandonará. Ele nunca te vai enganar, nunca te vai olvidar. Ele nunca borrará tu nome de seu livro. E aunque tu caigas, Ele te levantará. Assim como isso com Moisés, Ele te pondrá em meio de la roca e cobrirá tu vida com sua mano. Ele te pondrá em terra firme. Ele é tu caminho. Quando tenha temor, não temas, Ele está contigo. Ele é tu protetor valente. Quando te tropeça, Ele é o Deus que te estabiliza. Te diz: hijo, venga, eu te llevo, te conduzco. Meu Deus hoje arreglará tu vida. Se não tens direção, meu Deus hoje dirigirá tu vida. Se tu estás padecendo de uma enfermidade, meu Deus hoje te pode sanar. Hoje te pode sanar.
Quando estás roto, Ele arregla tu vida para que sigas caminhando. Ele é tu condutor. Quando tienes hambre, Ele é tu alimento. Chega a Manas. Ele suple tuas necessidades. Se enfrentas juízos, Ele estará contigo. Quando fores perseguido por causa da justiça, Ele te protegerá. Quando te encontres em problemas que tu pensas que não há saída e que não há solução, Ele vem para consolar-te e dizer-te: eu sou tu Padre e tu amigo. Quando enfrentes as perdas em tua existência, Ele é tu provedor. Aleluia. Ele vem hoje a consolar-te. E quando nos enfrentarmos com a morte, Ele nos levará a um encontro com Ele. Ele é o dueño do mundo. Meu Deus, Ele está em todas as partes. Ele está em todos os buses, em todos os trenes. Ele está em todas as casas. Ele está agora contigo. Ele está com tu esposo agora. Ele está com tus filhos agora. Meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Quantos poderiam dizer ao Senhor hoje: Senhor, eu quero esta relação contigo? Ponga-te de pé. Temos uma canção. Aleluia. Alábalo, alábalo. Glorifica-lo. Ele está aqui. Ele está aqui. Deus soberano, poderoso, digno de glória, digno de honra. Senhor, não sei o que fazer sem ti, não sei aonde ir. Tu eres meu refúgio, minha alma tem sede de ti, Senhor. Haga desse tempo um tempo de entrega a tu Deus, dedicação de tu vida ao Senhor, em nome de Jesus.